Seja bem-vindo a mais um episódio da série 20 com 3, a série que foi criada aí com o objetivo de trazer um conteúdo para ajudar você aí do 0 a 20 mil reais mensais de faturamento, de rendimento, de receita, com apenas 3 clientes, você se transformando aí num consultor de CRM, que é o que eu fiz lá atrás, e esse é o conteúdo onde eu mostro então o passo a passo do que você pode fazer também para se tornar um consultor de CRM, ter mais independência, ter mais liberdade e, acima de tudo, você ter mais rendimento aí com a sua profissão. Então, mesmo que você não tenha conhecimento técnico, habilidade técnica propriamente ligada a CRM, nessa série eu mostro o que você precisa fazer para se tornar, então, um consultor de CRM. E esse é o episódio número 7. O episódio número 7 tem como tema aí o que faz diferença nos seus projetos de consultoria, ou seja, o que pode fazer diferença para que seus projetos sejam um sucesso, para que o seu cliente fique satisfeito, ele fique contente e, acima de tudo, você gere de fato resultados para eles. É isso então que eu vou mostrar aqui, o que não pode faltar aí no seu projeto para que ele se torne então um sucesso. Eu quero pedir para que você que está assistindo esse conteúdo, clica aqui no like, já deixa a sua curtida. Isso faz com que esse conteúdo seja entregue para mais gente, pessoas que, assim como você, estão buscando se desenvolver, pessoas que estão buscando uma outra perspectiva, uma nova perspectiva para suas carreiras, e esse conteúdo ele é criado exatamente para isso, para contribuir com outras pessoas. Então, quando você clica aqui no curtir, você vai estar ajudando também outras pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, esse é um canal onde eu trago vários conteúdos a respeito de CRM. Nosso propósito no CRM Day é fomentar esse mercado de CRM no Brasil, e essa série ela é uma série voltada à formação de novos consultores. Por que a gente está fazendo isso? Porque o mercado tem uma demanda enorme, represada, ligado a ter profissionais bons, profissionais apoiando em seus projetos, e simplesmente elas não encontram. Desculpa. Elas não encontram, então esse é o objetivo de eu estar trazendo essa série aqui. Só um minutinho. Engasguei aqui. Então esse é o objetivo, espero que você absorva aí parte do que eu estou apresentando ao longo dessa série e se inscreva no canal para você ter acesso a todo o conteúdo que eu venho produzindo sobre CRM já há bastante tempo, não só em relação a essa série, mas você pode ter acesso aqui aos vídeos passados. No ano passado, principalmente, eu fiz uma série de lives, aulas de CRM, onde eu mostro, principalmente voltado a empreendedores, gestores de marketing, vendas, como implementar suas estratégias de CRM voltado ao mercado B2B, que é o mercado onde eu atuo. O que eu ensino aqui é muito da minha experiência, então eu não pego nada de teoria, eu pego do que é prática e compartilho aqui com vocês. E a minha experiência está muito voltada a CRM aplicada ao mercado B2B. Então, é isso aí, já deixa a sua curtida então, se inscreve no canal e vamos começar o conteúdo de hoje. Deixa eu mudar minha tela aqui para a gente começar a trocar uma ideia então sobre esse tema de hoje, que é o que você precisa levar em consideração para fazer diferença nos seus projetos de consultoria. Então, o tema, o que faz diferença em seus projetos de consultoria. E o que eu vou mostrar aqui são coisas bem objetivas, simples de você implementar, de você considerar na hora de desenhar aí o seu projeto, na hora que você recebe o sim do seu cliente. Então começa uma nova jornada, que é a jornada então de você entregar o que você vendeu, e é um pouco do que eu vou mostrar aqui. Então, essencialmente, esse episódio de hoje ele vai estar baseado nas duas principais coisas que fazem toda a diferença para que o seu projeto de CRM ele dê resultados de fato para o seu cliente. Porque não basta só você ter o conhecimento técnico, ou seja, ter a habilidade, ter o skill, saber como funciona a CRM, como que isso pode ser aplicado, ou seja, você ter um skill técnico e uma bagagem, mas se você não consegue implementar isso para o seu cliente, esse conhecimento que você tem, ele não vai servir para que você monetize, você ganhe dinheiro então com consultoria de CRM, ou seja, esse expertise que você tem ou que você está num processo de adquirir esse conhecimento, ele precisa ser implementado lá e você
ter habilidade, conseguir entregar resultado de fato para o seu cliente. E as duas coisas que eu vou mostrar aqui que fazem toda a diferença, então, para projetos de qualquer natureza, mas especialmente em projetos de consultoria de CRM, são o planejamento e execução. Ou seja, você precisa, antes de startar o seu projeto, antes de sentar com o cliente para começar a consultoria, você precisa primeiro planejar muito bem como vai ser esse trabalho, como vai ser essa execução do projeto com o cliente, porque quando a gente fala em consultoria, no fundo, você precisa ter uma visão de projeto. E o que é um projeto? Um projeto, essencialmente, ele tem começo, meio e fim. Você tem no projeto recursos que você aloca para concluir aquele trabalho, sejam recursos de pessoas, recursos financeiros, e você tem também ali, além dos recursos que você emprega, as atividades que você vai executar ao longo do projeto, quanto tempo vão levar essas atividades e também todo o custo que você pode ter atrelado a esse projeto. Então isso compõe aí o que seria a etapa de planejamento. A gente vai detalhar um pouco melhor isso. E depois que você planeja, e é o primeiro passo, e eu diria que é o passo mais importante, porque se você fizer um bom planejamento, é como se você estivesse investindo tempo na fundação da sua construção, que seria aí o seu projeto de consultoria, você vai ter uma execução mais eficiente, uma execução que de fato entregue resultado. E a execução nada mais é do que você então aplicar a consultoria, você sentar com o seu cliente, fazer o levantamento necessário, você fazer os mapeamentos, você propor as soluções e indicar os caminhos, e é muito do que você aborda no trabalho de consultoria e voltado a essa parte de execução. Então esses são os dois principais pontos que você precisa cuidar muito bem para que o seu processo, o seu projeto, a sua consultoria de fato, ela entregue resultados. E eu vou então começar aqui a destrinchar um pouco mais com vocês aqui. Eu quero começar então pela etapa de planejamento. Então o que é o planejamento aí quando a gente está falando da consultoria? De novo, é a etapa mais importante do seu trabalho, porque a partir do momento que você vender uma ideia para o seu cliente de solução, como que você poderia ajudar ele do ponto de vista dessa assessoria, dessa consultoria, você precisa ter em mente que você vai trilhar uma jornada junto com ele, onde você vai executar uma série de atividades que dependem de você como consultor, que você vai precisar executar, e também existem atividades que o seu cliente ele vai precisar investir tempo, alocar outras pessoas também, muitas vezes do time dele, para que você consiga executar o seu trabalho, tá? Então, essa etapa de planejamento, ela é base para uma boa execução da consultoria. E o que você precisa levar em consideração nessa etapa de planejamento? Primeiro você precisa ter feito anteriormente um bom pré-diagnóstico, um bom mapeamento da situação do cliente, do que o cliente ele tinha como objetivo para contratar o seu trabalho. Então tudo começa no pré-diagnóstico, que muitas vezes é o que originou inclusive a sua proposta de trabalho, sua proposta comercial. Até falei um pouco disso no episódio de ontem, o episódio número 6, onde eu falei de precificação. Aliás, se você não assistiu esse episódio, sugiro que você acompanhe lá, onde eu ensino então como você precificar o seu trabalho. Mas o pré-diagnóstico ele vai te dar basicamente os principais elementos para que você então dimensione como você vai executar esse trabalho. O que é esse dimensionamento? Esse dimensionamento é você ter clareza de quais serão as etapas que você vai executar lá junto com o cliente, quais são as atividades que você vai executar, tanto do seu lado como do lado do cliente, e quanto tempo você vai levar para concluir, ou quanto tempo é esperado para que cada atividade seja concluída. Então, nessa etapa de levantamento ou de planejamento, você vai definir aí o dimensionamento do seu projeto, digamos assim. Esse dimensionamento leva em consideração, então, principalmente as etapas e recursos necessários.
E, de novo, esses recursos necessários pode ser tanto do ponto de vista de material, de pessoal. Às vezes a sua consultoria é uma consultoria que é para um projeto grande, que você vai atender uma empresa grande, que tem vários departamentos, e muitas vezes você vai precisar de apoio para executar essa consultoria. Você vai precisar de pessoas ou da sua equipe ou que você vai contratar para fazer parte desse projeto, e isso é um recurso, quer dizer, um profissional que precisa ser considerado no escopo daquele projeto, e você vai fazer a alocação desses recursos com base nas atividades. Então, por isso, das etapas, quando a gente fala em etapas aqui, você vai agrupar em cada uma dessas etapas aqui as atividades. O que vai precisar ser feito em cada uma das etapas? Quando eu falo etapa, só para ficar mais claro, deixa eu destrinchar aqui, etapas do projeto. Eu tenho, por exemplo, uma etapa de aprofundamento do diagnóstico, porque para vender você fez uma análise situacional, de objetivo, mas numa visão muito macro, de cima. Você olhou de cima e foi capaz então de identificar onde a empresa quer ir, onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos e metas, a situação atual, mas você, para que consiga entregar um bom trabalho, você a partir daí vai precisar mergulhar muito nessa situação atual. Então, etapas pode envolver um diagnóstico aprofundado, tá? Pode ter uma etapa de proposição vou chamar de processos, ou antes até análise e mapeamento dos processos, que é como sugestão, tá, pessoal? Cada projeto pode ter etapas distintas. Aqui eu estou falando de uma maneira geral para vocês entenderem o que vocês vão agrupar nas principais etapas. Se for um projeto, por exemplo, que leva em consideração também escolha de tecnologia, de ferramenta, vai ter lá uma etapa que é escolha de ferramentas, vai ter uma etapa de apresentação, treinamento, e pode ter uma etapa aí de pós-implementação, digamos assim, daquele projeto, daquele trabalho. Isso aqui é só a título de exemplo. Então, para cada uma dessas etapas, vocês vão ter atividades. O que é o diagnóstico aprofundado, ou o que poderia ter como atividade nessa etapa de diagnóstico aprofundado? Entrevista com área de vendas. Entrevista. Entrevista com área de marketing. Entrevista. Tô chutando aqui, tá, pessoal? Aqui algumas sugestões, alguns exemplos, na verdade, de atividade com área de tecnologia. Por exemplo, tá? Análise desses processos aqui. Então, em mapeamento desses processos. Pode envolver uma atividade que... Note que nessa primeira etapa aqui, é uma atividade que pode ser uma responsabilidade sua como consultor conduzir, mas você depende do seu cliente. Você vai precisar conversar com pessoas dessas áreas. Você vai precisar agendar reuniões assim, em tempo de projeto para que você consiga fazer esse diagnóstico aprofundado. Tá? Nessa análise e mapeamento de projetos, uma outra etapa pode ter segunda rodada de entrevistas, onde você vai, a partir desse entendimento inicial que você fez com as áreas, aprofundar um outro tema que, de repente, precisa ser dedicado mais atenção, isso como possibilidade. Você tem revisão dos processos atuais, por exemplo, tá? Você tem atualização de processos. Aqui, se proposição de processo, você tem reuniões de apresentação e validação, e assim por diante. Eu não vou entrar no mérito de cada etapa aqui, mas mais para mostrar para vocês que uma vez que vocês têm um projeto de consultoria na mão, esse projeto está baseado em um conjunto de objetivos e metas. A partir desses objetivos e metas, e na situação atual da empresa, você vai propor então um caminho
de entrega, de assessoria, e esse caminho ele está baseado aí nesse dimensionamento que você faz, onde você vai primeiro listar quais são as etapas e recursos necessários e para cada etapa as atividades. E algo que você precisa também fazer a partir daí é criar um cronograma. O que é o cronograma? Basicamente, o cronograma que está ligado a essa área de planejamento é aquilo que você vai entregar para o seu cliente de forma detalhada aqui, mostrando exatamente todas as etapas do projeto, todas as atividades que vão ser necessárias e quanto tempo vai ser necessário, previsto aí, para executar cada uma dessas atividades. Então, aqui nessa etapa de cronograma, você então faz um detalhamento com recursos, atividades, prazos, eventualmente custos que aquele projeto possa ter. E você então usa esse cronograma tanto para dar transparência para o seu cliente a respeito daquele trabalho que vai ser executado, ou seja, ele contratou algo, você precisa apresentar para ele então como você pretende conduzir, porque afinal de contas a condução do projeto ela é de sua responsabilidade. Então o cronograma é uma das principais ferramentas que você tem para ajudar exatamente nessa condução do projeto. Então você dá transparência para o seu cliente, ele acompanha você como consultor, você tem um papel também importante ali onde você faz a gestão, digamos assim, do projeto. Você atua também como um gestor de projeto porque você precisa garantir que aquilo que você propôs do ponto de vista de prazo, de atividades, que aquilo seja executado dentro do que foi proposto. Porque você pode, de repente, iniciar um trabalho propondo que aquele trabalho vai ser executado em um mês, mas se você não tem clareza dessas atividades, das etapas, e garantir que as pessoas que são responsáveis por cada atividade, elas executem essas atividades, você pode tornar aquele inicialmente um mês, em 2 meses, 3 meses, se você não cuidar desse cronograma. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, inclusive vou mostrar algumas ferramentas que vocês podem usar para facilitar esse trabalho tanto de planejamento como de acompanhamento desse cronograma, tá bom? Então, aqui a gente está falando então dessa primeira etapa que é importante e dessa premissa que você precisa levar em consideração para ter sucesso aí no seu projeto, que é o planejamento. Sem você pensar de forma detalhada no que vai ser feito aqui, você tem um risco grande no seu projeto. E só reforçando, eu falei isso no episódio de ontem, talvez você que esteja começando, você possa eventualmente ter alguma dificuldade para fazer esse dimensionamento. Por que você pode ter alguma dificuldade? Porque se você está começando, você não tem tanto traquejo, tanta experiência para falar assim, olha, quanto tempo vai ser necessário nessa atividade, muitas vezes até para elencar quais são as atividades. Mas isso é algo que você, na medida que você ir para o campo de batalha, digamos assim, você ir para a execução, para o fazer, você vai aprender a tanto dimensionar as etapas, dimensionar os tempos que são necessários para cada uma dessas etapas também. Isso é com o tempo. Não adianta eu chegar para você e te entregar um template falando assim, para cada etapa você vai gastar tanto tempo. Eu posso até fazer isso como sugestão, como referência, como algo que você pode traçar como objetivo, mas quando você determina um cronograma, quando você faz um planejamento, ele precisa ser real, ele precisa considerar qual que é a sua capacidade de entrega. Então você não pode necessariamente, quando você entrega um cronograma, se basear no que o outro faria, porque o outro não é você, então você precisa levar em consideração o que você é capaz de executar nesse momento, e é isso que é importante você considerar também nessa etapa de planejamento. Então, ponto 1 aqui, planejamento. E qual que é o ponto 2 aqui que eu até mencionei no início, é a execução. Então são essas duas coisas que vão fazer grande diferença aí para o resultado final do seu projeto. E aqui alguns elementos que são assim muito importantes você considerar para uma boa execução do seu projeto de consultoria.
A primeira delas é algo que nem todo profissional, nem toda empresa costuma fazer, mas é algo que faz toda a diferença para que o projeto ele comece com o pé direito, que é você fazer uma reunião de kickoff. O que é o kickoff? É aquele pontapé inicial. Então essa reunião de kickoff é um momento, é um marco que ele além de simbólico ali, porque você usa, vou até mostrar um pouco do papel da reunião de kickoff, você usa ela ali para alinhar todas as pessoas em relação àquele projeto, àquele objetivo, para criar um senso de comprometimento também com o projeto. Então, ela tem um papel fundamental nessa fase de execução, porque afinal de contas, quando a gente vai para essa fase de execução, você já fez todo o planejamento necessário e no kickoff, então você começa a execução. É a primeira atividade, digamos assim, do seu projeto de consultoria. Então, que elementos ou qual que é o objetivo da reunião de kickoff? Você tem aí como a validação do escopo. O que é essa validação do escopo? É óbvio que você, para ter chegado aqui, para você já ter começado a trabalhar, você apresentou uma proposta, você disse nessa proposta o que seria apresentado, quais eram os resultados prometidos ali, você já fez isso. Mas muitas vezes você não fez isso para todas as pessoas envolvidas. Pode ser também que eventualmente o entendimento de uma outra pessoa não tenha ficado tão claro. Então é uma oportunidade para você revalidar o escopo do projeto. Ou seja, você vai falar para que você está ali, para que você foi chamado para aquele trabalho, como que aquele trabalho vai ser entregue, quais os resultados esperados. Então você vai apresentar novamente para aquele grupo qual que é o escopo do trabalho. E essa é uma oportunidade para, se alguém não concorda, não está de acordo com aquele escopo, que se manifeste naquele momento. Porque é melhor que você faça algum ajuste, alguma revisão em termos de execução, de entrega, no início. Porque se você percebe algo novo no final, no meio, no final do projeto, isso gera um desgaste muito grande, porque esse algo novo que não foi contemplado, ele muitas vezes vai demandar mais tempo e mais recurso, mais dinheiro ali para o projeto. Então é fundamental você fazer a validação do escopo para aquelas pessoas que estão presentes ali. A propósito, quem que precisa estar presente nessa reunião de kickoff? É um marco, então todas as pessoas que de alguma maneira vão fazer parte daquele projeto, os principais responsáveis ali, eles precisam estar nessa reunião. Então, por mais que tenha sido o seu relacionamento com o dono da empresa, você fala, mas eu estou falando com o dono, estou garantido. Não, você tem que trazer para essa mesa, para essa reunião de kickoff, todos os principais envolvidos no projeto. Porque um outro objetivo da reunião de kickoff, como eu falei, é você criar um senso de comprometimento. Você precisa trazer essas pessoas para jogar no mesmo time. Elas precisam, por mais que no final das contas são elas próprias que vão ser beneficiadas, mas muitas vezes elas não têm clareza disso. Então, se você não traz elas desde o início para jogar junto com você, pode ser que você tenha alguma dificuldade com uma outra pessoa na hora dela precisar investir algum tempo e até dela colaborar do ponto de vista de informação que ela precisa passar. Então essa reunião de kickoff tem esse objetivo aí de criar um senso de comprometimento. Tá? Então, no fundo, você vai fazer uma apresentação desse escopo e desse plano de trabalho para os principais envolvidos. Tá? E aí você fecha digamos assim, essa reunião, esse marco que é o kickoff, apresentando então os principais entregáveis desse trabalho e também qual que é o cronograma sugerido. Lembra, na etapa de planejamento, você dedicou tempo então para fazer todo o detalhamento, toda a consideração das etapas, as atividades, qual que é o tempo proposto. E aqui então é uma oportunidade para você
criar o senso de trabalho em equipe, de comprometimento da equipe, onde você mostra esse cronograma, que nessa fase ainda pode ser um cronograma sugerido, porque pode sofrer um ajuste em função da agenda das pessoas, porque lembra, quando eu falei do cronograma, esse cronograma leva em consideração atividades que são responsabilidades suas, e que você vai executar, e também atividades que, por mais que sejam responsabilidades muitas vezes suas também, você vai depender de outras pessoas no seu cliente. Então você apresenta, sugere para ele quando que aquilo vai acontecer, quando pode acontecer, e você valida assim então aqueles prazos, as pessoas estão de acordo, elas conseguem atender dentro do que você está propondo. O que é isso? Muitas vezes você vai precisar se reunir com essas pessoas, elas vão precisar parar o que elas estão fazendo para sentar junto com você. E aí ela precisa enxergar isso, em que momento vai acontecer, quanto tempo vai ser demandado dela, para que você possa, digamos assim, ter esse compromisso das pessoas, tá? Então, primeiro ponto é você fazer esse marco, você ter esse marco, que é a reunião de kickoff. Então, antes de começar a entrevista, o levantamento, o diagnóstico, essa coisa toda, você precisa fazer o kickoff. Então, reserva um meio período, faz algo diferente, sei lá, faz um café da manhã, leva uns pão de queijo lá para as pessoas, um café, e faz um evento mesmo, marcando o início de um trabalho que vai entregar grandes resultados para aquela empresa. Então as pessoas elas precisam visualizar isso. Porque se as pessoas não visualizarem qual que é o sentido daquele trabalho, pode ser que você não consiga ter bons resultados. Especialmente porque, assim, é algo importante, quando você vai para uma empresa, você é um elemento externo que você está obviamente com uma intenção de ajudar, de levar algo diferente para que aquela empresa possa, digamos assim, ter mais resultados, mas pode ser que essa não seja a percepção de todos naquela empresa. Pode ser muitas vezes que aquele trabalho que vai ser feito pode trazer à tona muito de problemas que algumas pessoas estão enfrentando no dia a dia. Você pode trazer à tona também informação ligada ao baixo desempenho de pessoas. Então note que as pessoas podem ter esse sentimento que as coisas podem não ficar tão boas para elas. Então assim, o que é preciso mostrar é que o trabalho ele tem esse cunho de consertar o que não está funcionando tão bem, mas não é, por exemplo, um processo de caça às bruxas. Na verdade, é todo mundo jogando no mesmo time para que, a partir daquele trabalho, os resultados sejam melhores, tá bom? Então, outra coisa que é importante nessa etapa de execução, que você tenha muita atenção, que você cuide para que de fato não desvie, é seguir o plano. O que é seguir o plano? Por mais que você tenha feito a reunião de kickoff, você tenha tido o ok das pessoas, as pessoas muitas vezes vão estar ali engajadas, pô, vamos para cima, vai ser melhor. No dia seguinte, muitas delas vão ser tomadas pela rotina, pelo dia a dia. Então elas têm várias outras reuniões, têm as atividades do dia a dia. Então essa correria do dia a dia das pessoas podem fazer com que aquele tempo necessário para ela dedicar para o seu projeto de consultoria, ou projeto de consultoria da empresa ali, ela não acabe muitas vezes adiando ou não dando tanta atenção. Então o que você precisa cuidar é que para cada atividade que você depende de pessoas do seu cliente, você crie um movimento para que ela de fato não adie, que você consiga seguir o plano. E como que você pode fazer isso? Por exemplo, se uma atividade que você vai executar, por mais que seja estou começando a semana, a atividade é na quinta-feira, já começa lembrando, por mais que esteja já na agenda, você já tenha mandado um invite, um convite antes da reunião, começa a semana já lembrando, fulano, pô, legal, a semana a gente tem reunião na quinta, então vai ser muito legal, espero você para a gente falar disso. E só lembrando, o objetivo da reunião é esse. Aliás, isso é um outro ponto importante.
quando você marcar uma atividade com as pessoas, deixe muito claro qual que é o objetivo daquela entrevista, daquela reunião, o que é esperado, o que é esperado dela para que ela se prepare. Porque às vezes você marca uma reunião, a pessoa até vai, e você pede informações, você solicita dados, que ela vai precisar de mais 2, 3 dias para levantar e te entregar. E aí muitas vezes está sujeito aí a uma nova agenda de disponibilidade, e aí o seu projeto com isso, ele vai ter um impacto. Então assim, não adianta só você marcar uma entrevista, uma reunião com as pessoas, porque muito da consultoria é muito disso, dessa interação, desse relacionamento para você, num primeiro momento, ter um diagnóstico, um mapa claro, você precisa ter informações, e essas informações você depende essencialmente das pessoas. Então não adianta reservar tempo dessas pessoas sem dizer claramente para elas de forma antecipada o que se espera delas. Então eu preciso de você que você traga esses relatórios, eu preciso, por exemplo, do volume de vendas nesse período, eu preciso saber qual que é a taxa, já conta para ela, já diz para ela tudo o que você precisa saber, porque ela já vai ir para a reunião preparada. E aí com isso você ganha tempo, você otimiza, na verdade, o tempo seu e dela. Porque mesmo para o cliente, ele percebe que ele está indo para uma reunião, que a pessoa, pô, mas você nem me falou qual que era direito o objetivo. Então assim, você precisa cuidar disso e você só vai conseguir seguir o plano se você engajar as pessoas, mostrando significado a todo tempo do porquê daquele trabalho, alinhando previamente os objetivos e o que é esperado. Tá? E um ponto importante a respeito do seguir o plano, aí você pode falar, mas se atrasar o projeto não tem problema, o cliente ele vai pagar mais por isso. Não necessariamente. Inclusive eu falei isso no episódio de ontem sobre precificação. Via de regra você tem em consultoria, consultoria de CRM, você tem basicamente 2 modelos de negócio. Um modelo onde você cobra por hora e é um modelo aberto, ou seja, se você pode vender um pacote de horas e se extrapolar aquelas horas, o cliente vai pagar a diferença. Esse é o modelo aberto. Mas tem também o modelo fechado, onde você desenha um escopo e você tem um preço fechado para o seu cliente. E se forem necessárias mais horas, você que vai absorver esse custo, digamos, adicional, é assim. Então, assim, se você estiver trabalhando por projeto fechado, o que é importante você considerar de forma prévia, até no seu contrato com o cliente? É ter uma cláusula que, se a agenda acordada não for cumprida, terá um acréscimo de horas. Isso significa maior custo por parte do cliente, um custo que eventualmente não foi previsto. E aí você deixa isso de forma clara para o cliente, se houver um atraso onde tenha sido acordado com ele e ele descumpriu essa agenda. Porque às vezes você marcou lá um dia inteiro para ficar no cliente. Aí você vai para o cliente e o cliente tem um outro compromisso e desmarca aquele dia. Você perdeu seu dia de trabalho, basicamente. Então, assim, você precisa alinhar esses pontos previamente com o cliente para você não ter problema com o projeto, porque isso pode impactar um custo maior não previsto no seu projeto. E se você, mesmo se você estiver trabalhando em um projeto aberto por hora, se você identifica esse movimento de estar tendo atraso, as pessoas cancelando as reuniões, e chamar o patrocinador do projeto, você chama ele e mostra assim, olha, estamos aqui engajados, mas fulano de tal não está, tem cancelado as reuniões, isso vai causar um impacto. Então dá clareza sobre o que está acontecendo. Às vezes, até antes de você chegar para o patrocinador, chama primeiro
a pessoa que você, sei lá, teve a entrevista, que está cancelando, procura mostrar para ela a importância daquilo, que, enfim, estão todos ali dedicando, fazendo investimento de tempo e dinheiro, e que é importante a participação dela, que você entende que muitas vezes pode ter problema, mas você vai precisar dela. Então, no primeiro momento, conversa diretamente com a pessoa, chama o cliente, mostra isso para ele, e se não surtir efeito, chama o patrocinador do projeto, ou seja, quem te contratou e mostra para ele, olha, se continuar nesse ritmo, a gente vai ter problema, você vai pagar mais e o projeto vai se estender muito mais do que deveria. E aí, se ele tiver de acordo com isso, falar, não tem jeito mesmo, aqui é assim, uma loucura, vamos ter que lidar com isso, ok. Mas você contou para ele o que está acontecendo para que lá na frente isso não vire contra você. No sentido de que, pô, o projeto era de um mês, a gente está no segundo mês e não terminou ainda. Aí você, não, mas eu já vinha te mostrando, ó, porque o projeto está atrasando, porque a gente tem reunião, depende da área técnica, depende da área de negócio, e eles não estão participando. Então você já vai contando e procurando criar solução. Propõe também como que isso pode ser adequado. Então não fica passivo nessa história. Então jogue do lado do cliente e poder ter resultado mais rápido. Então a consideração aqui é mesmo se estiver trabalhando por um projeto aberto por hora, chame as pessoas e converse quando estiverem cancelando atividades, pois isso impacta no cronograma. E impacto no cronograma significa tempo e dinheiro. Tá bom? Então vamos avançar aqui. Então, isso que eu queria dizer até aqui. E ainda em relação à execução, outra sugestão importante aqui que eu faço é você, e até em relação a isso que eu acabei de falar, você, num projeto dessa natureza, você depende essencialmente das pessoas. Porque em consultoria, basicamente, você está lidando com as pessoas. Então você depende, você está criando uma equipe ali quando você vai para aquele projeto. Então o que você precisa levar em consideração para que as coisas funcionem, essa equipe ela vai alocar, ela vai dedicar tempo, ou ela precisa fazer isso para que as coisas funcionem. Então ter em mente que você vai precisar ter habilidade de desenvolver esse senso de comprometimento e trabalho em equipe. Então é criar um ambiente onde o time esteja permanentemente comprometido com o projeto. Porque se eles perdem esse comprometimento, o projeto como um todo ele é impactado, tá? Ainda do ponto de vista da execução, algo que é fundamental que você faça, e por isso da importância também do cronograma, é que você tenha um acompanhamento da execução. De que maneira? Onde, por exemplo, dependendo do tempo do projeto, que semanalmente, além daquele momento de entrevistas, do trabalho em si, você tem um momento que você sente com o seu cliente, ou com aquele grupo de trabalho do projeto, e apresente, então, quais foram os resultados até aquele momento. Ou seja, você vai apresentar os indicadores. Que, aliás, a propósito, eu não falei disso, mas um outro objetivo, eu vou voltar aqui para complementar, da reunião de kickoff é você definir os indicadores de sucesso do projeto com o cliente. Então você vai definir alguns indicadores junto com o seu cliente e dizendo claramente que esses indicadores vão ser avaliados, por exemplo, semanalmente, para que todos tenham em mente se o projeto está caminhando da maneira que precisava caminhar como foi planejado. Então, por exemplo, você pode ter um indicador lá ligado a prazo. Você pode ter um indicador ligado à comunicação. Prazo é no sentido de as tarefas, as atividades que foram planejadas estão caminhando dentro do prazo. Então, e aí o time vai avaliar isso nessa reunião de acompanhamento, por exemplo, semanal. Dos papéis dessa reunião.
Outro indicador pode ser comunicação, quer dizer, a comunicação está fluindo, isso está acontecendo de uma maneira que todos consigam interagir, colocar as informações de forma clara, você como consultor está conseguindo obter de forma também clara as informações que são necessárias para você desenvolver o trabalho. Então você pode avaliar isso. Então esses indicadores, aqui colocando duas sugestões, mas vocês podem estabelecer vários indicadores para que semanalmente então, dependendo do prazo do projeto, sprint semanal, então esse sprint é um ciclo, na verdade, onde você avalia o que tinha sido planejado para a semana anterior e você avalia como esses indicadores, se aquilo foi entregue, e a partir daí faz a avaliação e plano de ação. Ou seja, avalia e, dependendo do resultado, um plano de ação para que a próxima semana você consiga ter resultados ainda melhores, tá bom? Então isso é fundamental para que você tenha, então, um projeto andando, caminhando, com todo mundo engajado. Então é fundamental que você faça esse acompanhamento da execução, que normalmente é sugerido você fazer esse sprint semanal aí, onde você junta o time principal e avalia, então, o que está acontecendo, define plano de ação para você ter resultados melhores, tá bom? E para a gente fechar, então, o episódio de hoje, então, eu vou falar de algumas ferramentas que você pode usar. Então, que ferramentas são essas aqui do ponto de vista de planejamento e execução, né? Essencialmente são ferramentas para você gerenciar projeto, gerenciar atividades, acompanhar o andamento do projeto, facilitar a comunicação entre equipes. Então, algumas ferramentas que podem contribuir com esses objetivos aqui para que você não se perca. Afinal de contas, você não vai necessariamente estar atuando em um cliente só. Lembra, a proposta aqui é com pelo menos 3 clientes. Então, a proposta aqui é a partir de 3 clientes já ter o resultado de 20 mil por mês. Mas pode ser que você comece com 3 clientes e de repente você já está atendendo mais clientes. E como você vai se organizar atendendo 2, 3, 4 clientes sem ter ferramentas que facilitem aí uma boa gestão desses projetos? Então, existem no mercado, deixa eu ver aqui se está aparecendo para você, existem no mercado ferramentas que ajudam nesse processo de gestão de projetos. Então, não sei se vocês conhecem, eu vou colocar algumas, mas é só dar um Google, vai aparecer várias ferramentas. Mas aí algumas delas, talvez as mais conhecidas, você tem o Trello, inclusive, assim, várias dessas aqui você pode começar até de forma gratuita, tá? Eles têm planos gratuitos para tamanho de equipe que vai trabalhar no projeto, número de projetos que você vai gerenciar. Então você pode começar de forma gratuita, escolhe uma, testa, vê qual que você acha mais adequado para a sua rotina de trabalho. Mas tem o Trello, tem o Monday.com, o Zoho Projects, o Run It, que se eu não me engano, eles são é uma ferramenta nacional, e tem o Microsoft Project, mas tem várias ferramentas, tá? Eu vou mostrar duas aqui delas, só para tangibilizar um pouco da proposta dessas ferramentas, mas depois recomendado que você escolha uma e use para organizar seus projetos, para facilitar a gestão dos seus projetos, tá? Então eu vou mostrar aqui primeiro, deixa eu voltar, o Trello. O que é o Trello? Basicamente o Trello ele foi criado num princípio de Kanban. Kanban, que é essa metodologia onde você agrupa cards aqui e nessas colunas, né? Então isso é o Kanban, e aí esse é um exemplo de como você pode, por exemplo, organizar e acompanhar a execução de um trabalho, de um projeto. Então é um Kanban aqui com 1, 2, 3, 5 colunas. Então ele tem uma coluna do backlog, de coisas a fazer, do que está em andamento, homologação e concluído. Então, como que você poderia usar isso no seu dia a dia, tá? Então você lembra que eu sugeri você fazer um acompanhamento de sprint semanal?
onde você avalia o que estava sendo planejado, o que foi planejado para aquela semana, o que foi executado, e a partir daí define plano de ação. Então, nesse sentido, ó, você tem o backlog do projeto, então com todas as atividades que você tem para fazer. Aqui na coluna, então você vai listar. Então aqui ó, você vai acrescentando. Então ó, vou acrescentar um outro card aqui. Quando eu estou gravando aqui, o computador fica muito lento. Então ó, card 2, que seria uma atividade. Vai adicionando. Card 3. E assim por diante. Você vai criando aqui as atividades desse backlog, tá? E aí o a fazer seria, por exemplo, o que você tem para fazer naquela semana. Então você move para cá. Então aí, tudo isso aqui ó, é o que eu tenho para fazer nessa semana. E aí quando cada pessoa começa a executar cada uma das atividades, ela move então para esse quadro de em andamento. Tá? E vai movendo, as pessoas que estão trabalhando vão movendo seus cards para a coluna pertinente aqui. No caso, se ela começou a trabalhar naquela atividade, ela move então para o quadro de andamento. Porque o que acontece? Quando você bate o olho aqui no seu board, digamos assim, do projeto, você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Você sabe o volume de atividades em backlog, sabe o volume de atividades da semana, o que já está sendo executado, o que está numa fase, por exemplo, esse quadro aqui, essa coluna, é de homologação. Então tudo que já foi executado aqui na fase de andamento e que entrou numa etapa de validação, por exemplo. Pode ser que isso se faça necessário, dependendo da característica da atividade do seu projeto de consultoria. Pode ser que dependa de uma validação do cliente, tá? Então você move para esse quadro aqui de homologação, tá? E aí quando a atividade for validada, por exemplo, você move para esse quadro aqui de concluído. Então esse é um pouco do Trello, você pode personalizar, de repente você quer adicionar uma outra coluna aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, atividades cliente. De repente você quer separar quais são as atividades, adicionar lista, atividades cliente, eu quero colocar aqui, depois do backlog, e aqui eu quero que sejam listadas todas as atividades que são do cliente. Então, às vezes você acha mais organizado trabalhar dessa forma. Então você pode personalizar esse board aqui do seu projeto, do seu acompanhamento semanal. Então o Trello ele é baseado assim em metodologia ágil de gestão de projeto, porque você bate o olho, você se baseia no acompanhamento dos sprints, que são esses sprints, por exemplo, semanais, e rapidamente você identifica o que já foi concluído, o que está pendente, já cria plano de ação a partir daí. Então o Trello é muito legal nesse sentido, é uma das ferramentas. E a outra aqui que seria o Zoho Projects. O Zoho Projects, que é uma ferramenta da Zoho, que é até um fabricante que a gente trabalha, eu gosto muito do Zoho Projects também, porque além de ter essa visão, deixa eu pegar aqui, do Trello, de você organizar o projeto aqui em Kanban, das atividades, ele traz isso, mas ele também traz a possibilidade de você fazer a gestão daquela forma mais tradicional de projetos, onde você cria as atividades, estabelece os responsáveis, ele distribui com base no prazo de cada atividade numa linha do tempo, que é aquele gráfico gigante. Então ele mostra aqui ó, que para cada atividade, quando que cada uma vai começar, quando que cada uma está prevista terminar. Então isso aqui serve tanto para você olhar e fazer a gestão. Olha, ele estava previsto começar no dia 9, terminar no dia, sei lá, por exemplo, 7 de novembro, e aí você sabe todas as atividades, o que está atrasado. Então ele tem várias possibilidades nesse sentido, além do aspecto colaborativo também. Então ele tem um feed, que é como se fosse uma rede social interna, onde a equipe conversa e mantém o registro de todas essas interações nesse feed. Então eu posso, por exemplo, carregar algum arquivo, fazer algum comentário, isso fica então público para o time de trabalho, o time colabora, ou seja, ele interage em cima, por exemplo, de uma postagem, ele pode fazer isso, então você mantém um registro centralizado também da comunicação, e entre outros recursos. Aqui é só para tangibilizar então um pouco desse aspecto das ferramentas, mas a recomendação então que eu quero deixar para você, já finalizando então o episódio de hoje, é que
você primeiro, independente de ferramenta, até deixei ferramenta por último porque não é necessariamente o mais importante aqui. O mais importante é você pensar que para você ter sucesso no seu projeto, você precisa planejar, cuidar de um bom planejamento que é base, é a fundação do seu projeto, e uma boa execução. E aí levar em consideração os elementos que eu pontuei aqui. Do ponto de vista de planejamento, é ter feito um bom pré-diagnóstico para você ter clareza, então, de qual é o caminho que você vai propor para executar o seu plano de trabalho. E esse plano de trabalho, então, ele está baseado em quê? Em etapas do projeto, em atividades que você tem relacionadas a cada etapa, definição de cronograma, ou seja, os recursos que vão ser empregados, prazo, tempo, né, que vão ser alocados para cada uma dessas atividades, e depois na execução é garantir que aquilo que foi planejado, que foi posto em cronograma, seja executado com excelência. E aí, base para isso é você começar o projeto com aquele pé direito, que é o kick-off, né, que ele tem o papel de fazer todo aquele alinhamento de expectativa, de você criar já um ambiente de engajar as pessoas do projeto, você alinhar escopo, enfim, você determinar também quais são os indicadores para acompanhamento do projeto e cuidar para que o projeto ele siga o plano. E aí você vai fazer isso mantendo um ambiente colaborativo, onde a comunicação flua, onde as pessoas estão de fato engajadas naquele projeto. E por fim eu mostrei então como que ferramentas podem te ajudar a cuidar tanto do planejamento como da execução. Mostrei algumas delas, só lembrando aqui, você tem várias ferramentas, mas aqui fica na tela algumas delas para depois você, se quiser, procurar. E é um pouco do que eu tinha para mostrar então no episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que realmente esse conteúdo esteja servindo aí para você começar a transformar a sua realidade, você começar a ter uma nova perspectiva de ter um trabalho, uma profissão que remunere mais, que te entregue mais liberdade e que, de fato, essa série tem o propósito de permitir que você vá do 0 a 20 mil reais com apenas 3 clientes. E eu tenho certeza que se você seguir muito do que eu estou passando aqui, que foi o caminho que eu percorri lá atrás, você também vai ter êxito nesse sentido. Então, fica a sugestão das ferramentas, do método aqui e a sugestão também de você que não acompanhou os episódios anteriores, eles estão abertos aqui no meu canal do YouTube, é só você passar por lá. Inclusive eu tenho pedido ao final de cada episódio que você comente aqui o vídeo, deixe um comentário sobre além do que você achou, mas também de sugestão. O que mais? Qual que é a curiosidade que você tem a respeito dessa nova profissão que está sendo tão demandada e que está realmente explodindo e que vai explodir ainda mais no ano de 2021. Então deixa seu comentário aqui, a sugestão de próximos temas, porque o conteúdo que eu estou criando aqui, ele está sendo muito inspirado em relação ao feedback de vocês mesmos, tá bom? Então não deixa de comentar. Quem quiser ter acesso ao resumo do episódio aqui, esse mapa mental em PDF, é só me mandar um direct lá no meu Instagram está aí na tela, me manda um direct lá, comenta alguma postagem minha a respeito das aulas ou dos episódios, que eu mando o resumo da aula para vocês e mando também essas ferramentas que eu mostrei para vocês, o link para vocês poderem criar conta gratuitamente de vocês, tá bom? É isso aí, espero vê-los amanhã no episódio número 8. Ah não, desculpa, amanhã não tem, hoje é sexta, na segunda-feira. Sábado e domingo eu não estou gravando episódio, então próximo episódio, segunda-feira. É isso aí, grande abraço.